Os primeiros pagamentos do INSS vão ser liberados já no próximo dia 24. Eu estou falando isso aí em relação ao ressarcimento, né? Aposentados e pensionistas que foram vítimas aí de descontos indevidos, né? Então, a partir do dia 24, o cronograma prevê pagamentos diários em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos sejam esses pagamentos sejam concluídos, né? E esse pagamento vai seguir a ordem cronológica da adesão ao acordo que foi proposto, né? Portanto, aqueles que aderirem primeiro vão receber antes, vão receber primeiro também, né? E quem recorreu à justiça, ingressando com uma ação judicial contra o INSS, também pode aderir a esse acordo. Mas aí deve desistir do processo para não ser duplamente beneficiado. Além das adesões espontâneas, o INSS vai fazer contestação automática para beneficiários em situação de vulnerabilidade. E aí as pessoas são os seguintes, né? Os perfis, pessoas que tinham mais de 80 anos de idade. Em março de 2024, indígenas também estão nesse grupo e quilombolas. A partir da data em que o beneficiário questionar as cobranças, as entidades têm até 15 dias para comprovar que esse desconto foi feito legalmente. Caso contrário, esses valores cobrados vão ser restituídos ao beneficiário pela União, né, que vem tomando aí medidas, portanto, na tentativa de assegurar a responsabilidade das entidades e dos representantes legais, como até mesmo a solicitação, né, e bloqueios judiciais de bens e valores. E em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o acordo pactuado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal vai garantir o dinheiro de volta integralmente e corrigido pela inflação. Meus amigos e minhas amigas, você que é aposentado e pensionista, que teve desconto indevido na sua aposentadoria pelas quadrilhas montadas no governo passado, o nosso governo convida para, a partir de hoje, aderir ao acordo realizado com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que garanta o seu dinheiro de volta integralmente e corrigido pela inflação. O INSS começa a fazer os pagamentos em uma única parcela a partir do dia 24 deste mês. A Polícia Federal está investigando e os responsáveis pelos prejuízos aos aposentados serão julgados e punidos. Afinal, a aposentadoria é um direito sagrado. E ainda de acordo com o presidente do INSS, dos cerca de 9,3 milhões de beneficiários consultados, cerca de 3,8 milhões questionaram os descontos de mensalidades associativas nos benefícios, né? E desses, pouco mais de 1.860.000, né, de aposentados e pensionistas já estão aptos aí a aderir ao acordo. Os demais ainda estão em processo de análise. E essa adesão, ela pode ser feita por intermédio do aplicativo, né? O aplicativo é o Meu INSS, ou quem preferir, quem tiver disponibilidade, basta ir às agências dos Correios, né? Lá no aplicativo, o interessado ele deve acessar a aba Consultar Pedidos, né? Então você vai acessar essa aba, vai clicar no item Cumprir Exigência, assinalar na sequência a opção Aceito Receber, localizada lá no fim da página, né? No fim da página, né? Lá no finalzinho. E aí você vai clicar, por fim, em enviar, tá bom? Só clicar que vai ser feito todo o processo. Não é necessário você anexar ou enviar qualquer documento além dos já apresentados, né? Bom, e para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com a advogada especialista em direito previdenciário, Janaína Braga, a quem eu já dou as boas-vindas aqui no Tempo News. Janaína, essa adesão aí, a gente pode falar, de certa forma, que ela é vantajosa para os aposentados e pensionistas? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. Bem, é preciso ter cautela. Quando a gente fala em rápido ressarcimento, é uma resposta imediata, efetiva do governo em relação a esses descontos
porém, é preciso que os beneficiários já tenham consultado o valor dos descontos e, na adesão, verifiquem se todos os valores estão sendo ressarcidos junto com a correção. Por isso que nós pedimos cautela, porque ao aderir ao acordo, ele também está renunciando a qualquer direito de depois poder ajuizar, por exemplo, uma ação contra a INSS em caso de constatar prejuízos, né, posteriores. Lembrando que ele pode acionar as entidades, porque o acordo não prevê renúncia a direitos contra as entidades fraudadoras, somente contra a INSS. Janaína, essa era a minha pergunta para a senhora. Quando ali, né, o aposentado que sofreu algum tipo de prejuízo, ele decide, portanto, né, aderir ali ao acordo com o governo, mas se ele descobre, por exemplo, que na verdade ele perdeu, ele foi mais prejudicado ainda, lá para frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele pode acionar o INSS na justiça, ele pode acionar as empresas que fraudaram, mesmo se descobrir, se tiver uma noção de que o prejuízo foi muito maior, mas daqui para frente, daqui a um tempo? Em relação ao INSS, ele não pode acionar judicialmente. Aceitar o acordo, aceitar o ressarcimento, já prevê que ele não poderá ajuizar qualquer demanda ali, qualquer ação contra a INSS, tá? Por isso a gente recomenda cautela. É bom procurar ali um advogado da sua confiança, alguma pessoa que conheça. Nós sabemos que muitas pessoas não têm facilidade com o meio digital, então é importante agora, né, com os correios que ficarão à disposição, não só para as contestações que ainda não foram feitas, muitos segurados ainda não verificaram se tiveram desconto, como também os correios ficarão à disposição ali para demonstrar os valores que serão pagos. É preciso, antes de aceitar o acordo, verificar se não está tendo nenhum prejuízo. Em relação às entidades fraudadoras, sim, ele pode ajuizar a ação, mesmo que aceite esse ressarcimento pago pelo governo. Já em relação à INSS, não. O acordo prevê que o beneficiário renuncia a todos os direitos a partir do momento em que ele também aceita receber esses valores. Agora, muito tem se falado, principalmente hoje eu vi nas redes sociais, se o beneficiário ele aceitar esse acordo aí com o INSS agora, ele pode abrir mão futuramente, por exemplo, de solicitar a devolução em dobro deste valor? Sim. O que acontece? A devolução em dobro, normalmente, ela é determinada em um processo judicial. É o que a gente chama de repetição de indébito. Eu recebo o valor correspondente ao meu prejuízo, mais o dobro dele. A partir do momento que eu não posso mais ajuizar uma ação, quando, né, eu faço adesão a esse acordo, então eu estou renunciando também a esse direito de ter a restituição em dobro. Ora, as pessoas que têm alguma dúvida, né? A orientação do governo é que elas acionem, que façam esse acordo. O prazo já começou a valer a partir de hoje, né? Tem muitas informações vindo do governo federal, né? Para as pessoas fazerem isso quanto antes. Quem fizer primeiro vai receber primeiro aí esses valores, né? Essas pessoas vão ter esses valores ressarcidos, né? Pessoa está com dúvida, mas está de certa forma preocupada com esse prazo. Qual que é a orientação que você passa para ela, Janaína? Inicialmente, consulte o aplicativo Meu INSS. Existe ali o extrato de pagamento, que é um extrato detalhado. Normalmente a pessoa só consulta, quando ela visualiza o extrato, ela só vê o extrato do pagamento mensal. Mas ela pode fazer a edição ali dentro do aplicativo e puxar o extrato de todo o período. O governo vai ressarcir valores a partir de 20 de março, a partir de março de 2020 até 2025. Então, verifique nesse extrato detalhado se houve ali descontos desse período. Não tenho facilidade com o aplicativo Meu INSS. Os Correios estarão à disposição para isso. Procure os Correios. Procure um advogado da sua confiança. Procure um familiar da sua confiança que te auxilie a verificar esses descontos no aplicativo. Depois de apurado todos os valores de desconto, então veja qual é o acordo que está sendo oferecido. Todos os valores estão sendo ressarcidos. Há ali a correção pelo IPCA, que já está determinada, né, que será feita essa correção.
E ainda, mesmo com toda essa cautela, é importante frisar que, como você bem falou, quem aderir primeiro ao acordo vai receber primeiro. Quem já apresentou a sua contestação alegando, olha, eu tive descontos e as entidades não responderam ao governo sobre, olha, o desconto para ele foi devido, nós temos toda a documentação aqui, esses responderão primeiro, receberão primeiro. Mas quando a entidade alega que ela tem documentos e que aquela pessoa realmente autorizou o desconto, o processo está em análise. Se o seu processo está em análise, você não vai receber de imediato, é preciso esperar a conclusão desse processo. Então, todos esses passos têm que ser observados com atenção antes de alegar que não recebeu, que o governo não está pagando, ou mesmo de aderir ao acordo sem saber se não vai ficar no prejuízo. Agora, Janaína, do ponto de vista até do direito previdenciário, pensando aí que, de repente, esse montante, né, esse dinheiro que as pessoas vão receber em função de terem sofrido esse prejuízo com a fraude, pode também, qual que é a orientação que você dá para essas pessoas para a utilização desse dinheiro, de repente guardar, ou de repente tentar utilizá-lo de forma a render, para aumentar ali o salário que recebe por meio do INSS, por exemplo? Queria saber qual que é a orientação que a senhora dá para esse dinheiro que vai cair em função aí do acordo e do pagamento que o governo vai fazer. Bem, é preciso aqui adequar cada situação. Tem pessoas que hoje possuem empréstimos consignados. Se você está recebendo esse valor agora, tente quitar esse empréstimo, abater os juros, porque empréstimos hoje são um problema para os aposentados e pensionistas, viram uma bola de neve. Se você tem alguma dívida, tente liquidá-la. Normalmente a orientação que a gente passa em planejamentos previdenciários, por exemplo, se você vai investir, primeiro pague aquilo que você deve para depois começar a investir. Então, use com cautela, use com sabedoria, mas se já existe ali na sua folha e isso não é incomum, né? Empréstimos consignados, ou se você tem qualquer outra dívida que precisa liquidar, dê prioridade, peça desconto nessa liquidação e faça bom uso desses valores. Afinal de contas, depois que a pessoa se aposenta, o único direito que ela tem é a correção anual. Esse dinheiro não se multiplica, uma revisão de benefício tem ali seus requisitos que são muito restritos, então é preciso fazer um bom uso, né? E quem não tem nenhum empréstimo, quem não tem nenhuma dívida, vai agora usufruir ali, realizando seu sonho, fazendo uma viagem, ou mesmo poupando ali, pensando no futuro próximo. Janaína, uma última pergunta para a gente liberar você também. No caso de pessoas já falecidas, né, que foi identificado ali, que teve desconto no período anterior, a família ela tem direito aí a reaver, a participar desse acordo? Como que funciona isso? Sim, aí tem que ser requisitado ali pelos herdeiros, né, necessários, e vai ter que fazer essa solicitação através de um alvará. Então, solicitar um alvará e aí provavelmente ali vai ter orientação em relação a todos os documentos que serão necessários para iniciar aí esse processo, isso. É isso? Tá certo. Janaína, agradecemos muito, viu? Janaína, especialista em direito previdenciário. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma excelente noite. Obrigada, boa noite.